tem alguns modelos que não são lineares. Muitos modelos. Como é que a gente faz para trabalhar com esses modelos não lineares? Alguns deles, nós podemos linearizar. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu tenho y igual alfa mais beta xi ao quadrado mais um erro é i, eu tenho essa expressão. Esse beta xi está elevado ao quadrado. Não é uma reta, é uma curva. Então eu vou chamar esse zi aqui, vou aproximar isso. Zi aqui vai ser o xi ao quadrado. Então o meu y vai ser igual a alfa mais beta zi mais i. Bom, dessa forma eu linearizei, eu transformei o xi ao quadrado em um z que está elevado apenas a 1, né? Então transformei isso numa reta. Agora, dos muitos modelos que podem ser transformados em lineares, nós vamos destacar dois. O primeiro é o modelo multiplicativo. Modelo multiplicativo. É esse aqui, ó, y igual a alfa xi elevado a beta epsilon i. Como é que a gente faz para linearizar esse modelo aí? Nós utilizamos o que a gente conhece lá do ensino médio. Vamos aplicar logaritmo. Então, aplicar logaritmo no primeiro membro e no segundo. Então eu vou ter o logaritmo de um produto é a soma. Então esse vai ter soma de log de alfa mais log de xi elevado a beta mais log de i. Então log de y é igual a log de alfa mais, veja aqui que tem o beta como expoente, ele vai multiplicando. Então beta log de xi mais log de i. Ok? Bom, então eu vou chamar, eu acabei linearizando aí, então eu vou chamar. Então eu vou chamar aqui, ó, o log de y eu vou chamar de um y'. Então y' vai ser o log de y. O alfa' vai ser o log de alfa. O x' vai ser o log de xi. E o i' vai ser o log de e. Log de i. Vou chamar aqui de mi. Vou chamar de mi. Chamar isso aqui de mi. Então minha equação vai ser y' igual alfa' mais beta x'i mais o mi i. Pronto, está aí minha equação linearizada. Esse modelo aqui é conhecido também como modelo log. Então esse aqui, ó, modelo log. Nós vamos já ver por quê. Modelo log, vocês vão ver a diferença do outro modelo. Então nós temos aí o log, o y é logaritmo e todas as expressões, com exceção do beta aí, foram transformadas em logaritmo. Agora vamos o seguinte, vamos ver o seguinte, vamos derivar. Se eu derivar o y com relação ao x, o que eu tenho? Derivando o y com relação a x.
aqui esse y aqui, ó. Vou pegar essa equação. Então, se eu derivar aí com relação a x, eu vou ter alfa. O beta, como ele está expoente, ele vai cair aqui multiplicando. Alfa vezes beta, xi, beta menos 1, né? Vezes aí. Isso aqui pode ser escrito assim também, ó. Alfa, ou melhor, só questão de ordem. Vou colocar. Veja que xi elevado a beta menos 1, olha, xi elevado a beta menos 1, isso aqui é igual a xi elevado a beta dividido por x, não é isso? Por xi. Então eu vou colocar esse x, vou tirar esse xi aqui para não ficar colocando, para não ficar repetindo o i. A gente sabe que é i, né? Beleza. Então isso aqui vai ser 1 sobre x. Esse x aqui, ó, vai estar embaixo, 1 sobre x, vezes alfa, beta, x elevado a beta, que é esse aqui, ó, do numerador, vezes zero. Quem é essa expressão aqui? É o próprio, tirando o beta, né? Tirando beta, fica alfa x elevado a beta vezes é a própria equação y aqui, ó. Própria equação y. Então, a derivada parcial de y em relação a x vai ser 1 sobre x beta y. Ou seja, quem vai ser meu beta? Meu beta vai ser a derivada parcial de y com relação a x vezes x por y. X por y. Se eu organizar isso aqui, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter, ó, delta y por y, delta x por x. Essa equação é bem familiar. Essa equação aqui é lá da economia da elasticidade. Equação da elasticidade. Aqui também, nós vamos chamar isso aqui de elasticidade de y em relação a x. Então isso aqui, o beta então é a variação percentual. O beta vai ser a variação percentual de y sobre a variação percentual de x. Então isso aqui é elasticidade. Elasticidade. Ok. Bom, eu tenho outro modelo também importante, que é o modelo exponencial. Modelo exponencial. Modelo exponencial. Ele assume essa forma aqui, y é igual a alfa agora vai ser, ó, como é exponencial, vai ser e elevado a bxi vezes o erro. Novamente a gente pode aplicar aqui o logaritmo. Então aplicando o logaritmo, vai ser logaritmo de y igual. Aqui a gente já sabe, vai ser a soma, né, logaritmo de alfa mais, vou colocar assim, logaritmo de e beta xi mais logaritmo de ai. Logaritmo de y vai ser igual a log de alfa. O logaritmo da exponencial, como o logaritmo e exponencial são antagônicos, né? São antagônicos. São antagônicos. O logaritmo do exponencial, é o próprio
é o próprio expoente aqui, ó. Então vai ser mais. Opa. Então esse aqui vai ser mais beta xi vezes logaritmo de e, que o logaritmo de e é 1. Então o logaritmo de e como é 1, então esse aqui vai ficar só beta xi mais log de i. Beleza, então eu vou chamar também y' de log de y, o alfa' de log de alfa, e o mi eu vou chamar de log de e. Log de e. Então, a minha equação vai ser y' igual alfa' mais beta xi mais mi. Essa equação aqui vai ser chamada, esse modelo também é conhecido como modelo log linear. Por quê? Viu a diferença? Porque essa parte aqui, ó, ela não está em logaritmo. Essa parte aí não está em forma de logaritmo. Então por isso que ela é log, porque o y é logaritmo, todas as demais mais o beta xi não ficou em logaritmo. Da mesma forma, a gente pode derivar. Nós podemos derivar. Se eu derivar y em relação a x, eu vou ter então, quem é o y? É o alfa, né? Então, isso aqui vai ser, só lembrando aqui uma coisa, quem é a derivada de um exponencial? Quem é a derivada de um exponencial? É a própria exponencial, né? Então, só que usando a regra da cadeia, eu vou ter que derivar o expoente. Então, olha, eu teria que derivar a derivada de exponencial, esse beta xi. Isso aqui é quem? É o beta, que eu vou derivar beta com relação a xi. Então, esse beta vezes a derivada de beta xi com relação a x. Na realidade não, é assim. Deixa eu apagar aqui. Vou utilizar a regra da cadeia, que é melhor, né? Que é de forma mais não direta, né? Então vai ser, se eu considerar aí d elevado a u, então isso aqui vai ser derivada de u com relação a x, a derivada de u com relação a x, né? Du d é du com relação a u. Opa, estou me perdendo aqui na regra da cadeia, mas vamos transformar então ali em z, tudo em z. Pronto, vai ficar mais fácil. Z. Então isso aqui vai ser derivada de z com relação a u vezes derivada de u com relação a x. Agora sim. Então aqui vai ser derivada de z com relação a u. Como z é um expoente, então a exponencial vai ser o próprio exponencial de beta xi. E a derivada de u é quem? U é beta xi. Então, como u é beta xi, então isso aqui vai ser beta vezes derivada de x por x, que é 1. Então fica assim. Então, voltando para cá, olha. Então eu vou ter que vai ser alfa, o beta e o próprio exponencial aqui inteiro, xi é i. Pronto. Então, vou apagar aqui, olha. Vou apagar isso que eu fiz aqui da regra da cadeia. Ok. Então eu vou pegar agora. Quem é y? Y é alfa, beta
é elevado a xi, aliás, alfa é elevado a beta xi vezes i, né? Então isso aqui, ó, é igual a beta y. Então quem é beta? Beta vai ser dy dx vezes y, ou dy sobre y dx. Vamos tirar esse, vamos colocar aqui em forma com delta, né? Com delta. Então isso aí com delta, se eu transformar esse d aqui, colocar que representa infinitesimal, colocar um delta mesmo para ficar mais fácil visualizar, vai ficar assim, ó. O que é isso? Isso aqui, esse coeficiente de beta, ele representa a taxa de crescimento da variável de y, por exemplo, né? Se a gente considerar x representando o tempo, isso seria, o beta representaria a taxa de crescimento da variável y ao longo do tempo. Então, isso aqui, ó, é uma variação percentual de y sobre a variação de x, que não está em percentual, certo? Então isso aí, se o x representar uma variação no tempo, representar o tempo, então o beta vai representar a taxa de crescimento médio da variável y em relação ao tempo. Vamos ver com um exemplo isso aí. Então, ó, eu tenho ao longo do ano aí essas vendas. Então eu tenho 1020, 1200 no ano 2, no ano 3 e assim vai. Veja que como é que está aumentando. Se eu jogar isso num gráfico, eu fiz aqui, ó, num gráfico, olha aí, ó. Esses pontinhos aqui, ó, estão representando um crescimento exponencial. Eu fiz inclusive uma linha de tendência exponencial. Então está crescendo exponencialmente. Então eu vou ter que fazer como? Eu vou ter que calcular o log de y. Eu fiz aqui, ó, log de y. Ok? Calculei a média aqui. E aí eu fiz aquilo que a gente já faz, né? Que eu peguei o x, por exemplo, elevei ao quadrado, onde o x aqui ele está... não, vou desprezar esse x. Esse x aqui é maiúsculo. Esse x aqui ele está maiúsculo. Vamos olhar para cá. Esse y, o x minúsculo. O x minúsculo é o x centrado na média, né? Então quem vai ser o x1? X1 vai ser o x menos a média. E assim por diante. O y também centrei na média, esse y minúsculo. Calculei o x ao quadrado, o xy e o y ao quadrado. Eu sei que o y ao quadrado, a soma do y ao quadrado é quem? Isso aqui é o SQT. Isso aqui é o SQT. O xy, se eu dividir o somatório de xy por x ao quadrado, eu tenho quem? O beta. Então o beta que eu encontrei, olha quem é o beta. Somatório de xy por x ao quadrado. Quem é o alfa? O alfa, ele é... O alfa é o alfa é o y médio menos o beta vezes o x médio. Então, olha, eu tenho o x médio, tenho o y médio, que no caso do logaritmo, né? Então eu vou fazer y médio, que é o log de y médio, menos o beta vezes o x médio. Então eu encontrei o alfa aí. Então a equação minha, a minha equação seria quem? Um y igual a 6,77 mais 0,273. Então seria, minha equação seria o seguinte. Vou voltar lá. Minha equação seria isso aqui, ó. Daquele exemplo lá. Seria y igual mais ou menos 6,77 mais 0,273 x. Onde beta é quem? Beta é isso aí, ó. Beta é o 0,273. O que é que o beta significa? Como na equação linear, o beta indica inclinação. Então o beta é a taxa média de crescimento anual, que é mais ou menos isso aqui, ou a taxa média de crescimento, 0,73%.